Hi, welcome back to this channel. Esse vídeo vai ser 100% em português. Todos nós sabemos que não é possível aprender um idioma do zero até a fluência em apenas 30 dias. Porém, nós não podemos ignorar o poder da consistência e do planejamento para alcançar melhorias enormes em um período curto de tempo. Por isso, eu trago hoje para você 28 maneiras de aprender um idioma de forma diferente e dinâmica para você não enjoar durante esse período. Eu vou dividir essas dicas em 4 semanas de 7 dias e você pode escolher fazer exatamente nessa ordem ou apenas pegar as dicas que você achar mais interessante e aplicar na sua rotina. Vamos lá? Vem comigo! A primeira dica é um clássico: aprender com música. Ouça uma música que você gosta, leia a letra, leia o que está sendo cantado na música e aprenda o vocabulário usado, o ritmo da música, como as palavras são pronunciadas. E assim você vai, depois de praticar bastante, até cantar junto e se divertir bastante. Eu gosto dessa dica porque ela é bem dinâmica e conforme você ouve a música depois, você reforça o conteúdo, o vocabulário, as expressões no seu cérebro de maneira super natural e divertida. Dica número 2. Aprenda um provérbio brasileiro, divertido de preferência, e tente encontrar um equivalente no seu idioma materno. Dessa forma você vai fixar mais no seu cérebro e é uma forma também de se conectar com o idioma culturalmente no nível pessoal. Dica número 3. Tente fazer shadowing. Repetir em voz alta algum conteúdo em português. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos de shadowing, bem simples, apenas com algumas frases para você tentar repetir e entender os padrões de pronúncia da língua portuguesa versão brasileira. Então fica à vontade para checar os meus vídeos e praticar o shadowing. Mas você também pode tentar fazer um shadowing de algum vídeo que você está vendo no YouTube, de algum podcast que você está escutando. Fique à vontade. O que importa é praticar. Dica número 4. Assista a um anúncio em português e tente resumi-lo. No Brasil, a gente tem muito comercial de televisão, anúncio, que é divertido, que é bem curtinho e tem só alguns diálogos. Tente achar algum na internet e resumir do que se trata. Você não precisa entender 100%, mas é legal tentar entender ali um pouquinho o que está acontecendo. Eu sugiro que você pesquise no YouTube, por exemplo, melhores comerciais brasileiros. Você vai encontrar um montão e a maioria vai ser antigo e engraçado. Dica número 5, converse com um assistente de inteligência artificial em português. Claro, o mais famoso é o ChatGPT, você pode usar ele para conversar. Pode começar: oi, tudo bem? Eu estou estudando português, pode me ajudar a praticar? Eu quero falar sobre futebol. E depois você continua a desenvolver a conversa com o AI. Dica número 6. Aprenda um trava-línguas em português. Eu sei que muita gente não gosta dessa dica, mas eu gosto e usei muito para aprender a falar inglês. E ajuda realmente a sua língua, os seus músculos da face a aprenderem a se comportar em um outro idioma. Então, vale a pena pesquisar trava-línguas em português e tentar repetir. Última dica da primeira semana. Escreva por 5 minutos no seu diário. Qualquer coisa em português. Você pode falar sobre como foi o seu dia, você pode falar sobre os seus planos para o final de semana, você pode falar sobre qualquer tema. O que vale é 5 minutos ali focado, tentando se expressar. E é claro, depois você pode corrigir o que você escreveu no ChatGPT também, para ter certeza que está tudo certinho. Bom, terminamos a semana 1 com 7 dicas. E é claro que você não precisa fazer todas. Se você gostou de algumas mais do que outras, seleciona as que você mais gostou e tenta aplicar nos próximos 7 dias. O que você acha? Me avisa nos comentários se você vai aplicar essas dicas. Agora, eu prometi mais, correto? Então, vamos para a semana número 2. A primeira dica dessa semana 2 é: siga um vídeo de exercícios físicos
em português. Você pode pesquisar qualquer tipo de exercício. Pode ser um zumba, pode ser yoga, pode ser pilates, mas tem que ser em português. Uma boa dica é pesquisar, por exemplo, no YouTube, exercícios em casa. Você vai encontrar vários tipos de vídeos que vão te fazer suar, mas também aprender português. Dica número 2 é crie um mapa mental em português baseado em um tema, em uma palavra que você está querendo aprender mais sobre. Por exemplo, você vai viajar para o Brasil e você quer saber palavras relacionadas à viagem. Se você não sabe o que é um mapa mental, eu vou colocar aqui do lado um exemplo. Se o tema é viagem, por exemplo, você pode botar o primeiro ramo vai ser avião, depois vai ser férias, aí depois você põe praia e a partir desses ramos você vai aumentando ainda mais o vocabulário. Essa dica é boa para você de vez em quando voltar e olhar o seu mapa mental. Eu fazia muito isso também quando eu estava aprendendo espanhol e me ajudou a memorizar e relacionar as palavras dentro de um tema específico. Então vale a pena você tentar também. Dica número 3, encontre um meme em português e tente explicar ou entender a piada. Eu sei que explicar a piada às vezes faz a piada perder a graça, mas se você está estudando, vale a pena tentar entender um pouquinho mais. Essa dica é boa porque ela te ajuda a entender um pouco mais também a cultura e o senso de humor daquele país que você está aprendendo, no caso o Brasil. Dica número 4. Aprenda um gesto de mão usado no Brasil. Você pode pesquisar gestos usados no Brasil e aí você vai encontrar vídeos explicando coisas que a gente faz com as mãos que significam algo. Essa dica é muito boa porque, mais uma vez, você vai incluir aspectos culturais aos seus estudos, o que é muito importante. Dica número 5 da segunda semana. Narre em português como foi o seu dia. Você pode gravar com o seu celular ou simplesmente só falar enquanto você cozinha, enquanto você toma banho. Você vai explicar como foi o seu dia. Não importa se você comete erros ou se você fala tudo certinho, o que importa é você praticar e tentar lembrar as palavras que você já aprendeu em português. E caso você não saiba alguma palavra, claro, você pode pegar um dicionário e pesquisar rapidinho e depois continuar narrando o seu dia, tá bom? Essa atividade não precisa levar mais do que 2 minutos. Dica número 6. Tente traduzir uma frase aleatória na sua língua materna em português sem usar o dicionário. Essa dica é boa porque às vezes a tradução de um idioma para o outro não é literal. Muitas das vezes não é literal. Então você tem que tentar encaixar quais palavras são relacionadas a que palavras em português. Eu não falo agora em português com a mesma estrutura do inglês, por exemplo, ou do holandês ou do alemão. Cada língua vai ter uma ordem, vai ter uma forma de falar. Então, se você tentar observar essa diferença do seu idioma materno para o português, você vai ver bastante coisa interessante aí, um padrão diferente e se habituar cada vez mais com a forma com que os brasileiros falam. E a última dica da semana 2 é: pega um livro em português e lê em voz alta uma página inteira. Eu sei que às vezes é cansativo ficar lendo em voz alta, mas por isso que eu falo uma página só. Isso é para você não se sobrecarregar e acabar desistindo e não ler nem mesmo uma página. Então, tenta ler uma página em voz alta de um livro em português. Bom, então agora a gente vai para a semana 3. A primeira dica é: assista a um trailer de filme em português. Pode ser um filme em português mesmo, ou você pode pesquisar o trailer de um filme no seu idioma materno, ou um filme famoso de Hollywood em português. De preferência, se você já viu o filme, vai ser mais interessante ainda, porque você vai entender muito mais do que um filme que você nunca viu. Dica número 2 essa eu faço regularmente. Pegue uma imagem e tente descrever o que tem naquela imagem em português. O ideal é você primeiro escrever
As palavras que você não conhece, você pode pesquisar e depois lê em voz alta. Fala aquela frase, explica o que está naquele desenho e conforme você faz isso várias vezes, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. Isso eu garanto. Dica número 3 é: mude o idioma do seu celular ou computador para o português. Essa dica é um pouco difícil e bem desafiadora, porque eu já me peguei sofrendo ali para entender o que estava escrito nas configurações, mas eu recomendo, porque com o tempo você vai achar todo aquele vocabulário novo, né, de tecnologia, de celular, muito fácil. Então, tente aí e me diz se funciona para você essa dica. Dica número 4 é: conte uma história em português, em voz alta, e grave no celular. Depois que você gravar, você escuta e vê se está realmente soando bem, se você conseguiu falar sem muitas pausas. E conforme o tempo, tenta regravar essa mesma história várias vezes, claro, em dias diferentes para você não se sobrecarregar, mas você vai ver que depois de gravar, por exemplo, 4 vezes, a primeira vez e a quarta vez vão ser muito diferentes, no sentido de que na quarta vez você vai estar soando muito mais claro, fluente, fluido e natural. Dica número 5, pesquise uma gíria em português e tente entender ali onde se usa, qual é o contexto, que tipo de pessoas usam aquela gíria. E dessa forma você mais uma vez vai estar aprendendo sobre cultura e não só o idioma, as palavras, mas também como as pessoas usam aquele idioma. Eu bato bastante nessa tecla porque eu acho muito importante. Dica número 6 é: siga um influenciador ou influenciadora em português. Dessa forma, você vai estar vendo uma pessoa falando de forma natural ali em frente às câmeras e coisas do dia a dia também. De preferência, siga alguém que fale sobre um tema que você gosta, algo que você já ia querer pesquisar de qualquer forma. Mas fazer isso em português faz com que você aprenda vocabulário específico de acordo com os seus gostos. Dica número 7, bem simples: escreva a sua lista de compras do mercado em português. Essa é fácil. Bom, agora a gente vai para a última semana, semana 4. E os próximos 7 dias vão ser os dias finais aí do seu desafio de 28 dias de aprendendo português. Então vamos lá. A primeira dica da semana é: pesquise algo cultural sobre um lugar que você gosta no Brasil. Por exemplo, qual é a comida favorita dos cariocas? Esse é um exemplo. Ou quem é o cantor mais famoso da Bahia? Esse tipo de coisa cultural você pode pesquisar e aprender bastante sobre aquele conteúdo. Claro que você vai ler em português, né? Você vai pesquisar na internet e ver algum blog, alguém que escreveu em português sobre aquele lugar e aquela cultura que você está interessado. Dica número 2 essa é bem importante e eu faço também: pense em algum cenário cotidiano, uma situação que você poderia viver na vida real e crie um diálogo sobre aquilo. Por exemplo, você está na fila do banco. Quais tipos de diálogo e conversa você poderia ter com alguém na fila do banco? Ou com o caixa do supermercado? Ou pedindo informação sobre como chegar a um lugar? Tenta pensar numa situação e escreve mesmo um diálogo. Eu falei tal frase, a pessoa pode falar tal frase. Isso é interessante porque te dá uma forma, um estudo muito prático. É uma forma de evoluir rápido no idioma para coisas práticas que você vai precisar em algum momento. Então, essa dica é de ouro, na minha opinião. Dica número 3 é ditado. Eu sei que parece algo muito didático e de escola, mas tente transcrever alguma coisa em português. Pode ser um ditado, literalmente, mas pode ser também um pequeno trecho de um vídeo, 1 minutinho, porque eu sei que é muita coisa que uma pessoa pode falar em 1 minuto, mas transcrever vai te dar uma ideia
de como você está absorvendo o conteúdo que estão falando para você. Eu acho essa dica muito difícil, mas ao mesmo tempo ela é muito útil e vai te ajudar bastante. Dica número 4 vamos botar em prática o que você já aprendeu. Escreva 5 frases usando 5 palavras que você aprendeu recentemente. Pode ser qualquer palavra. Inclusive, podem ser palavras que você aprendeu fazendo uma das atividades anteriores que a gente está falando aqui. É importante revisar. Se você aprende muita coisa, mas não revisa, a chance do seu cérebro reter a informação a longo prazo é bem pequena. Então, tente revisar. Pega as palavras que você achou mais interessante e escreve frases reais ali da sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre o que você gosta de fazer. E assim, o vocabulário, a informação vai ficar retida no seu cérebro muito mais facilmente. Dica número 5, essa eu gosto, é a técnica 3-2-1, que consiste em você gravar um vídeo de 3 minutinhos falando sobre qualquer tema. Depois você assiste e em seguida verifica ali o que não ficou tão bom. Às vezes muitas pausas, falta de vocabulário, ou você perdeu muito tempo enrolando e não falando quase nada de útil. Então, na segunda vez que você for gravar, você vai pegar todas essas falhas e tentar melhorar. Você pode ali fazer uma lista de palavras, de até frases curtas que você gostaria de incluir no seu vídeo. E você vai gravar de novo o vídeo com o máximo de duração de 2 minutos. Depois disso, vai assistir de novo e vai tentar falar o mesmo conteúdo, só que em 1 minuto. Pode parecer muito mais curto do que da primeira vez que você gravou, mas você vai ver que quando você reduz as pausas, os fillers que eu acabei de fazer, você vai perceber que o seu conteúdo vai ficar muito mais condensado, mas ao mesmo tempo mais claro e menos boring, menos chato quando você gravar da última vez em 1 minuto só. E o conteúdo vai caber certinho, não vai faltar nada não. Eu gosto muito dessa técnica. Já fiz muito, mas eu deveria até voltar a fazer mais porque eu adoro essa técnica. A dica número 6 da última semana, estamos quase terminando, descreva as suas férias dos sonhos em português. Essa dica é legal porque ela pode também ser quase como um planejamento para umas férias futuras. Mesmo que você não esteja planejando no momento, você pode pesquisar na internet um lugar bem bonito no Brasil que você quer ir e você escreve ali todas as coisas que você quer fazer naquele local. Essa atividade é legal porque ela funciona quase como um vision board para te incentivar, para te motivar a aprender mais o idioma e conhecer mais o país. Agora, a última dica repita a sua atividade preferida dessas últimas que eu citei. É muito importante, como eu falei, revisar. Você não vai fazer uma coisa uma vez e ficar muito bom nela. Eu sei que muitas dessas atividades são bem desafiadoras. Então, quanto mais você fizê-las, melhor você vai ficar nelas. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me avisa nos comentários se você já usa alguma dessas técnicas ou se você vai começar. Isso é tudo por hoje. Não esquece de dar o like, de compartilhar com seus amigos que estão aprendendo português e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!